A pandemia colocou em dificuldades financeiras muitas famílias em todo o Brasil, fazendo com que muitos pais tivessem que transferir os seus filhos da rede privada para a rede pública. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com o especialista Ismael, do ITEDUC. Ismael, muito obrigada por nos atender. Uma satisfação poder compartilhar com vocês algumas coisas que estamos observando aí na área da educação. Ismael, a rede estadual de ensino, ela teve um aumento de quase 45% no número de transferências de alunos da rede particular para a rede pública. No município foi também um aumento de cerca de 33%. Você acredita que a rede pública ela tem capacidade de acolher essa demanda? Não acredito que a rede pública tenha condições de atender essa demanda da maneira como realmente estas crianças, jovens e adolescentes precisam ser atendidos. A rede pública sempre ficou no seu limite e a gente observa isso com as filas que muitas vezes acontecem na porta das escolas, com mães procurando vagas para os seus filhos. Acredito sim que é possível que a rede pública se mobilize rapidamente para poder atender essa demanda. Mas a demanda é estática, a demanda que hoje existe, ela não é suficiente para absorver essa quantidade enorme de crianças, jovens e adolescentes que estão saindo da rede particular e indo para a rede pública, e a gente sabe os motivos, principalmente essa crise financeira que estamos vivendo. Uma questão que alguns dos pais com os quais eu conversei, né, que tiveram que fazer essa mudança, é que eles chegam na rede pública e ficam muito assustados por conta da diferença, e que as crianças também ficam muito assustadas, eles têm medo que haja aí uma perda de interesse dos filhos pela escola, enfim. O que os pais eles devem observar? Como que os pais eles podem ajudar nesse processo? Bom, esse é um problema muito sério, é um problema endêmico que nós temos na educação brasileira, na educação pública brasileira. Infelizmente, nós não temos colocado a educação pública brasileira como prioridade em qualquer uma das políticas de governo que nós temos observado nos últimos anos. Infelizmente, isso é uma realidade. A gente observa as escolas maltratadas, as escolas com condições mínimas de uso, porque os banheiros não funcionam, as carteiras estão quebradas, as salas estão pichadas, os muros pichados, e a gente tem um outro problema gravíssimo aí, que é os professores totalmente desestimulados, porque eles estão, inclusive, amedrontados, muitas vezes, pelas ameaças que recebem no caminho até chegar à escola, ou às vezes até mesmo dentro das escolas. Então a gente tem um problema muito sério, a gente não pode fechar os olhos para isso. E essa pandemia, entre outras coisas, trouxe para nós um holofote ainda maior sobre este fato. O que é possível fazer com uma medida emergencial? Nós temos experiências muito interessantes de grupos de pais que passam a colaborar com a gestão da escola, que assumem parte deste processo da gestão da escola e conseguem, sim, acompanhar a sua direção, o seu diretor, seu coordenador e até mesmo os seus professores em processo de melhoria. Como é que funciona esta coisa de processo de melhoria? Todo mundo elogia demais o metrô de São Paulo, por exemplo. Diz que é muito limpo. O metrô de São Paulo é muito limpo, e se nós vamos para o metrô de Nova York, ele é muito sujo. E por que o metrô de São Paulo é sempre muito limpo? Porque ele permanece limpo. Então, a gente tem uma característica como ser humano de que quando a coisa está muito bem cuidada, nós temos até um certo limite em comprometer aquele espaço que está muito bem cuidado.
Então, eu incentivo a que os pais se mobilizem e se coloquem muito ao lado dos diretores destas escolas para começar realmente a fazer uma grande mudança a partir do próprio ambiente. Né? Vamos fazer um mutirão para pintar a escola. Vamos fazer um mutirão para arrumar o jardim da escola, fazer um jardim. Pode ser que na semana seguinte isso tudo esteja novamente destruído ou de uma maneira que a gente não gosta de observar, pichado, ou coisas nesse sentido. Mas vamos incentivar, vamos trazer os meninos também para que possam participar desse processo. Vamos trazer outras famílias, as famílias do entorno. Então, eu entendo que a sociedade civil pode fazer um movimento no sentido de realmente melhorar os espaços, porque ao melhorar os espaços públicos, nós temos também uma melhoria no processo de qualidade daquilo que está sendo entregue. E aí nós não vamos ter essa diferença tão radical que a gente observa hoje entre o ensino público e o ensino particular. Outra coisa que eu quero deixar como dica para todos os pais e até para os diretores de escolas: procurem parcerias, estejam abertos para parcerias. Quais são essas parcerias? Universidades. As universidades, as faculdades, elas estão muito abertas para construir parcerias para que os alunos dessas universidades, dessas faculdades, possam participar de ações como essa. Bata na porta, vá procurar. O comércio do entorno, vamos, de repente, trazer os pequenos comerciantes para que a gente faça um grande movimento no sentido de mudar as características que a escola possui. E isso vai trazer uma melhora. Infelizmente, nós não temos, como disse no início, a prioridade dos últimos governos na relação da melhoria do ensino público. Há um esforço, eu sei que há um esforço, há um dinheiro investido que é bastante alto, é significativo o dinheiro que o Estado investe na educação, mas, infelizmente, isso não está chegando na ponta da maneira como deveria chegar. Então, cabe a nós, pessoas, que sentimos a necessidade de fazer alguma coisa nesse sentido, que nos movimentemos nessa direção. Acho que esse é o caminho possível para que essa diferença não fique tão gritante, porque realmente há um problema de o menino que está numa escola particular e vai para uma escola pública, ele se assusta com aquilo que ele encontra e ele acaba desmotivado. E isso vai causar uma evasão bastante grande, o que é sempre muito ruim. Ok, mas tem alguma coisa em casa que os pais podem fazer para, ainda mais agora nesse período de pandemia, né, que o ensino está remoto ou híbrido? Tem alguma coisa em casa que os pais podem fazer para ajudar esse filho? Alguma coisa de uma forma mais individual? Sim, e sim, a resposta é super afirmativa nesse sentido. Quando a pandemia chegou em março de 2020, março do ano passado, né, já tem mais de um ano que nós estamos nesse processo de uma preocupação com essa pandemia, a data é exatamente dia 16 ou 17 de março do ano passado, quando tudo isso aconteceu, quando começou esse processo todo, né, nós tivemos as crianças indo para casa, algumas delas com o ensino remoto, outras nem isso tiveram, o que foi realmente um grande impacto, um impacto bastante negativo, porque tem muitas crianças, adolescentes, que o ano passado praticamente não tiveram nenhum tipo de contato com a escola ou com qualquer tipo de aprendizagem. Mas isso fez com que os pais pudessem ficar mais perto das crianças e acompanhar mais lado a lado nesse caminhar da dinâmica da aprendizagem. Então, a minha sugestão aos pais, na medida do possível, eu sei que muitos trabalham e praticamente não têm tempo para fazer isso, mas na medida do possível, se interessem por aquilo que os seus filhos estão estudando. Dialoguem com eles sobre isso. Muitas vezes, eles estão estudando coisas que vocês podem ajudar numa conversa, numa atividade caseira. A mãe está lá fazendo arroz
Então, ela vai ajudar o filho, trazendo ele para perto e contando a quantidade de xícaras de arroz que vai para a panela. Vamos lá, filho. 1, 2, 3, 4. E aí a criança vai entendendo que toda a relação de aprendizado tem um contexto prático muito grande. O pai pode ir com o filho, olha, então nós vamos até a padaria comprar o pão. Ótimo. Então, que caminho nós vamos fazer? Que trajeto nós vamos fazer? Isto é uma quadra? Isto é uma esquina? Isto é uma parede ou uma rua? E comece a dialogar com os filhos. Se você souber, se você que é pai, souber aquilo que seu filho está aprendendo, o dialogar com ele é o maior incentivo que você pode fazer para que ele possa se interessar mais, para que ele possa ler mais, até para trazer esta informação para você. Então, esse é um apelo que eu faço aos pais. Se interessem mais por aquilo que seus filhos estão aprendendo. Isso vale infinitamente mais do que você sentar e ficar ajudando a que ele faça a lição. Porque essa atividade de fazer a lição é uma atividade que ele pode fazer sozinho. Agora, pensar, raciocinar sobre aquele tema, discutir sobre aquele tema, verificar sobre a história do Brasil, quem era o nosso avô, quem era, aonde morava o vovô, vovô morava onde? Morava no Nordeste. E que ele morava numa fazenda. O vovô morava, tinha algumas galinhas no quintal. Galinhas. Tudo isso vai criando para as crianças e para os adolescentes uma realidade que é uma realidade de trazer significado para o processo de aprendizagem. Quero crer que todos vocês já tenham ouvido falar em Paulo Freire. Paulo Freire foi o grande educador, um dos maiores educadores que o mundo já teve. Ele é reverenciado no mundo inteiro como um dos principais educadores do mundo. Paulo Freire, um brasileiro. E o que ele trabalhou? O que ele trouxe? Qual é o sentido mais puro do ensino do Paulo Freire? É o aprendizado significativo. O que Paulo Freire dizia? Se as crianças entenderem o significado daquilo que elas estiverem aprendendo, será muito mais fácil para que elas possam absorver todo o aprendizado que está sendo colocado para elas. É isso que a gente tem que fazer. Isso é muito importante, pais, mães, fiquem atentos para um aprendizado significativo. É muito simples, é a gente dar sentido para aquilo que eles estão aprendendo. Mas para isso a gente precisa estar atento, saber, conversar com eles sobre tudo que está acontecendo no dia a dia. Ismael, para a gente terminar, de modo geral, você acha que a pandemia ela vai trazer prejuízos para a educação de uma geração de crianças? Eu não tenho dúvidas que sim. Não tenho dúvidas que sim. Principalmente quando nós estamos falando de escola pública, principalmente quando nós estamos falando dessa quantidade enorme de crianças e adolescentes jovens que não têm acesso àquilo que a gente chama de banda larga, de internet, porque foi isso que foi proposto como o ensino remoto. Nós temos hoje no Brasil, esse é um dado importantíssimo, nós temos hoje no Brasil mais de 40 milhões de crianças, jovens e adolescentes de 0 a 20 anos, mais de 40 milhões de crianças, jovens e adolescentes que não têm acesso a uma tecnologia de ponta, ou seja, não têm acesso a uma internet de qualidade. Mas às vezes tem internet no lugar. Sim, tem internet no lugar, mas a família tem um único telefone pré-pago. Ela não consegue ter aquela informação. Tem 3, 4 crianças para um telefone pré-pago. Então, quando nós estamos falando desse número de 40 milhões, nós estamos falando quem não tem acesso à internet e quem não tem equipamento suficiente para poder absorver e reter essas informações que chegam através da banda larga. Então, esse número é um número perdido. Por quê? Porque nós temos hoje uma indústria 5.0 e nós temos uma educação 2.0. O que vai acontecer com esse déficit? Nós vamos ter uma geração que teve um ano completamente perdido e que vai se distanciar ainda mais
desta indústria 5.0. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma elite que teve acesso a essa informação, e nós vamos ter um enorme contingente que vai ficar alijado desse processo. E aí nós vamos ter a nossa distância entre as camadas sociais do Brasil ainda maior. Isso é muito crítico, isso é muito triste a gente olhar, porque um ano perdido é um ano que não se recupera, porque educação não é alguma coisa que a gente empilha, não vai dar para fazer 2 anos em 1, 3 anos em 1, isso não funciona. O ano passado, todas as crianças foram aprovadas por lei. Então, se elas aprenderam ou não aprenderam, não importa, elas passaram de ano. E isso tem um impacto negativo imenso, porque aquele aprendizado que elas deveriam ter tido naquele momento histórico da vida delas, elas não tiveram, elas perderam. Então, aqui também eu vou aproveitar esse canal de vocês para fazer um apelo para o poder público. Vamos olhar para isso, vamos ficar atentos para isso. É importante que a gente pense em vacina, é importante que a gente pense em distanciamento, é importante que a gente pense em uso de máscara e álcool em gel. Mas é muito importante que a gente levante uma bandeira da educação. Nós teremos um déficit incrível nos próximos anos. É uma geração, um ano, e já estamos indo para o segundo, perdido. Esse distanciamento entre as camadas sociais do Brasil, ele só vai ficar mais crítico. Nós vamos ter pessoas, um grupo pequeno que sabe muito, e um enorme contingente que sabe pouco. E aí nós vamos para o subemprego, aí nós vamos para submoradia, aí nós vamos para um problema sério de saúde, aí nós vamos para um problema sério de violência. Então nós temos que estar atentos, a educação é o único caminho. Peço, por favor, aos nossos governantes que olhem para isso. Nós precisamos de um plano diretor voltado à educação urgente. Se não tivermos isso, certamente nós vamos ter, nos próximos anos, problemas muito sérios. Essa pandemia está deixando não só milhares de mortos, o que é crítico e triste, mas também a pandemia está deixando milhares de jovens, crianças e adolescentes alijados de um processo de aprendizado que é necessário para o século XXI. É mais do que necessário. E isso pode comprometer muito a nossa realidade daqui para frente. Temos que olhar lá na frente. Isso é muito importante. Ismael, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Desejo sucesso a todos os pais, a todas as crianças, adolescentes e jovens, e acreditando que a educação é que vai realmente mudar o mundo, é o que vai mudar o nosso Brasil. Sucesso para todos vocês. Um abraço.